bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de 12h50 às 13h50 pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal 810 AM em Santos e AltV, www.altv.com.br, com reprise às 18 horas. Você também pode curtir a nossa página Facebook/programa Gente que Fala, também participar pelo Twitter, @GenteQueFalaM, ou pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 11, aqui em São Paulo, 974012235, e temos também o telefone do ouvinte, que é o 11 5052 6622. Das 13h50, em consequência do horário eleitoral. Terminado o horário eleitoral, nós voltamos às 12 horas habituais do Gente que Fala já há 14 anos. Durante este período de propaganda eleitoral, nós temos que nos adaptar neste horário. Então, estamos próximos do final dessa etapa de horário eleitoral. Retornaremos ao habitual 12 horas todos os dias. Está aqui no nosso estúdio hoje, economista, professor Odilon Guedes. Prazer tê-lo aqui, Odilon. Quando eu anuncio você, economista, você tem aqui também ex-vereador. Por que o Odilon Guedes? Prazer, enorme, muito grande ser vereador em São Paulo. E eu me candidatei aí, eu fui eleito em 93, aí eu não consegui me reeleger, aí eu voltei para a PUC, terminei meu mestrado, eu sou professor de Ciência Geral, a vez como era vereador, e aí eu me candidatei em 2000, suplente, aí eu fiquei 2 anos como prefeito de Taquara e assumi como vereador. Aí eu me candidatei novamente à reeleição e não consegui. Muito mal, porque o PT tinha mudado. Você veja, quando no início do PT, as pessoas davam dinheiro para o partido espontaneamente. É fundador do partido. Fundador do PT, como se Lula, como se o PT, e aí eu me candidatei por causa do PT tinha mudado. Você pedia apoio, as pessoas davam justamente eu acabei me entendendo ao pessoal, mas também não tenho atuado muito no partido, mas eu tenho... É isso que eu gosto, né? Não apenas o mandato, né? Pessoas que exerceram mandato, se afastaram fora da política. Não, mas eu continuo atuando. Quando eu falo se afasta da política, não significa o mandato. Ah, né? Sim, não. Acho que é super importante isso. Fazer política não é só mandato. Eu tenho, por exemplo, na Zona Leste, feito várias palestras de outras regiões da periferia. Semana passada eu vim em Angra dos Reis, foi o primeiro encontro nacional de políticas públicas, com comunidade para falar sobre a questão das finanças públicas. Eu tenho participado de vários eventos no movimento sindical. Então, eu tenho uma atuação que continua tendo atuação política de uma outra forma. Veja, eu acho que nós temos que contribuir para a população, amadurecer para a população, entender melhor as questões relativas às finanças públicas, porque é fundamental. Veja, quem sustenta o aparato do Estado, quem paga o salário dos vereadores, deputados, prefeito, governador, presidente, somos nós. E qualquer obra pública é feita com o nosso dinheiro. E as pessoas não dão importância quase nenhuma para esse debate, que ele é fundamental para a cidadania. Então eu tenho feito um esforço grande. Inclusive, o ano passado eu lancei um livro que chama Orçamento Público e Cidadania, que trata fundamentalmente do processo orçamentário, da fiscalização. E hoje o orçamento está em ampla discussão? Não, infelizmente, Zé Copé, nós até estamos... Maldade a minha pergunta, é muito maldosa. Começar o programa, veja, eu quero repetir, o Estado só funciona porque nós pagamos tributos. E aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas dão pouquíssima importância. Nos Estados Unidos, quando o orçamento é encaminhado para a Câmara Federal, é o presidente da República que vai lá. Ele expõe as questões centrais, onde vai investir, tem um debate enorme na sociedade sobre isso. Aqui no Brasil, ninguém sabe, já está o orçamento na Câmara Federal, as pessoas desconhecem plenamente. O orçamento de São Paulo vai chegar agora até o dia 30 de setembro na Câmara
municipal, ninguém dá a mínima e não é o povão. Se você pegar lideranças sindicais, empresariais, as lideranças da sociedade, ninguém sabe onde é que o nosso dinheiro vai ser aplicado. Isso é um desastre para a cidadania. E isso, veja, essa questão tributária já deu revoltas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Entendeu? Sim. Só para lembrar, a Inconfidência Mineira, por que ela aconteceu? Tiradentes foi folgado. Porque os portugueses começaram a lançar o quinto, que era um quinto a mais. A derrama. A derrama, cobrava mais impostos. Então houve uma revolta. A Guerra dos Farrapos, ela foi fundamentalmente por causa da mudança de tributos. Por exemplo, nos Estados Unidos, 4 de julho é a data mais importante da sociedade americana. Começou a guerra de libertação contra a Inglaterra. E a gota d'água foi que a Inglaterra começou a lançar vários tributos em cima dos colonos ingleses que moravam, que era a Nova Inglaterra, que deu origem aos Estados Unidos, e isso causou uma revolta enorme. E aqui no Brasil... Ninguém faz conta do que paga. Não faz. E, quer dizer, geralmente quem reclama de pagar tributos é o empresariado. E, agora, o povo que paga mais, porque só mais um detalhe que eu acho que é muito importante, a carga tributária do Brasil, cerca de 50% dela é indireta. Então, ela pega todo mundo da mesma forma. Um exemplo que eu tenho dado, uma televisão, 40% do preço da televisão são de tributos. Então, se você comprar uma televisão de R$800, 800 vai para o governo. A televisão custa 1.200. Então, por exemplo, se um cidadão que ganha um salário mínimo, ou R$1.000, e comprar televisão, R$800 vai para a mão do governo. E se tiver um outro cidadão que ganha 30 mil, 40 mil por mês, e comprar essa mesma televisão, vai pagar os mesmos R$800. Isso é uma injustiça enorme, porque é sobre todos os produtos que a carga indireta incide. E nos países desenvolvidos, na Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, a maior parte da carga tributária é direta, é sobre a renda, a herança, a riqueza e a propriedade, porque aí você pega os ricos, que aí eu sempre gosto de ressaltar. Eu não sou contra rico, agora quem é mais rico tem que pagar mais. Sim. Entendeu? Então, veja, você tem questões importantíssimas que, infelizmente, é ignorado na sociedade brasileira. Quando você fala de impostos, você citou a televisão, mas até bem pouco tempo o carro era o grande vilão de impostos. Chegava a dar mais de 100% do... Acrescia 100%. Não é que acresce, uma conta difícil. É uma carga... Eu que sou leigo, eu não sei fazer essa conta. Não, mas é uma carga enorme, porque você tem impostos federais, estaduais, que incidem sobre o preço do automóvel. Agora, tem uma questão importante, Zancopé, que o preço do carro do Brasil é dos mais elevados do mundo. E um dos motivos centrais é por causa do nível de lucro que as montadoras têm no Brasil. É muito maior do que nos Estados Unidos, do que na Argentina. Sim. Então aqui eles têm um lucro elevadíssimo, mas a carga tributária também incide pesadamente. E o governo como sócio é impiedoso. Não tem dúvida, né? Porque, veja, o governo sobrevive, como eu falei, cobrando tributos. Então... Sim. Quer dizer, então ele mantém, porque veja, a carga tributária, inclusive, para o governo é interessante, porque ninguém reclama, ninguém sabe onde é que paga. Se você vem embutido em tudo. Vem embutido em tudo. Se você, por exemplo, aumenta o imposto de renda, quem paga vai ver que está pagando mais. Por exemplo, o IPTU, o prefeito Fernando Haddad, no começo desse ano, mandou para a Câmara, não, ano passado, e foi aprovado o IPTU desse ano, que ele estava correto politicamente, é cobrar mais IPTU nos bairros onde moram as pessoas com maior poder aquisitivo. Agora, você veja como uma coisa delicada no Brasil, que aí ele foi muito criticado e a justiça acabou invalidando o aumento. Tá? Então, veja, aí eu acho que ele cometeu um erro político, que ele deveria ter debatido com a sociedade. Porque, veja, todo mundo tem bom senso. Mas tem debate com a sociedade no Brasil? Não tem. Esse é o problema. Aqui o prefeito fala, vocês vão pagar X de IPTU e acabou. Mas eu acho que esse é o grande erro dele. Porque, veja, quando você vai fazer uma mudança como ele fez, você precisa levar para a sociedade e convencer a sociedade que aquilo é correto. E eu acho que ele era correto, ele tinha condições de convencer. Agora, o problema é que no Brasil, Zancopel, como eu vejo... É um país que ninguém consulta ninguém, é tudo tapinha nas costas, vai levando sem você ter uma atitude mais firme. Inclusive, eu sempre comento, a minha experiência de subprefeito foi uma das coisas mais importantes que eu tive na minha vida. Porque eu estava no executivo, e você está no executivo, você precisa executar, não adianta mais fazer discurso.
E você vê que dá para fazer muita coisa legal, melhorar muita coisa, dependendo da tua atitude, de você ser firme nos teus propósitos, ter transparência, que é a obrigação do homem público. Aliás, e falar em transparência, a proposta de colocar as contas, expor as contas é tua. Isso, acho que é. Muito obrigado por você lembrar. Porque, veja, quando eu fui subprefeito, a primeira coisa que eu fui subprefeito de Jabaquara, a primeira coisa que eu fiz foi chamar a pessoa que era responsável pela área financeira orçamentária e eu pedi, ela colocou o orçamento da subprefeitura num quadro negro, nós colocamos na sala onde o povo acessava, traduzimos o orçamento, porque, por exemplo, serviço de terceiros, ou alguém sabe o que é? É você contratar as empresas que prestam serviço para a prefeitura. Então, empresa de tapa-buraco, limpeza de córrego, etc., ou segurança. Então, eu traduzia e colocava quanto que ia gastar por mês. E todo mês eu fazia um balanço de quanto tinha gasto, o que tinha sobrado, e distribuía para todo mundo. Isso era a minha obrigação como homem público, que o dinheiro do povo as pessoas têm que saber onde aplica. Então, foi um trabalho importante. E aí eu entrei, quando eu fui para a Câmara, eu fiz um projeto de lei, que virou lei, que obrigou a prefeitura, todas as subprefeituras a ter esse quadro, tá? E também institucionalizar a execução orçamentária na internet. Então, é uma coisa que me preocupa, porque eu quero repetir, o dinheiro público... Pisou no calo de muita gente. Mas veja, porque, lógico, quem tem poder, e você sabe muito melhor do que eu, a maior arma do ser humano é a informação, é o conhecimento. Quem tem poder, geralmente procura esconder informação, porque o poder está ali. Agora, à medida que você vai divulgando as contas públicas, você ajuda a combater a corrupção, você ajuda a melhorar o investimento público, isso é fundamental, que é uma obrigação. Não fiz mais nada do que obrigação. Você está conosco no Gente que Fala, acompanhando hoje o economista professor Odilon Guedes. Para você, o telefone à disposição 5052-6622. Após 130 dias, São Paulo já consumiu toda a água do volume morto. Adotada para evitar o racionamento de água em São Paulo, a captação do volume morto elevou o nível do sistema Cantareira, mas só foi suficiente por 130 dias e o nível de água já está abaixo dos 8%. O governo do estado insiste em não adotar racionamento e propõe captar água da segunda. Não é só a segunda, não, viu? É a última, a única reserva que existe, reserva técnica, o que equivale a 10% do sistema. Esses 10%. São 10% do que está aí ou 10% do sistema total? Você não sabe também. Não sei também. A gente acompanha essas notícias que os jornais para deixar limpar os lençóis. Mas veja, o que eu acho, Zancope, acho que esse tema é um fundamental e eu fico muito preocupado. Eu não, tem umas parcelas da sociedade. Pelo seguinte, imagina se faltar água em São Paulo, Zancope. Vamos supor que não chova, porque o clima mudou muito. Sim. Se não chover, como é que nós vamos fazer? Vai ter que todo mundo mudar de São Paulo? Para retomar o nível, nós teremos que ter 3 meses seguidos de chuva. Então, veja, eu acho que... Para voltar ao que pode ser considerado normal. Veja, inclusive, o debate que tem é que esse tema não foi... A questão do racionamento, você está em período eleitoral, então não foi feito. Agora, eu acho o seguinte, é aquilo que eu estava acabando de falar. Se as autoridades vão para a imprensa e explicam claramente por que vai racionar, todo mundo entende. Tá certo? Eu acho que você tem um problema do clima, que choveu muito pouco, agora tem um problema também, que é um debate que tem, que a Sabesp é uma empresa que tem ações e o lucro dela é distribuído. Economia mista? Isso. É uma empresa de economia mista. Na minha visão, a Sabesp deveria... Onde o Estado é o maior acionista. Isso. A Sabesp deveria, uma parcela expressiva dos lucros, em vez de distribuir, reaplicar. Porque, veja, aí você tem a ligação entre os vários reservatórios de água da cidade e do Estado, entendeu? Então, tem 2 tipos de problemas acontecendo. Agora, eu acho que é um tema que tem que ser debatido, porque, de fato... Por exemplo, na minha casa, de vez em quando, falta água. E acho que na casa de muita gente. Você tem um certo racionamento acontecendo. Eles não chamam de racionamento, chamam de rodízio. De rodízio. Mudou de nome. É diferente. É tudo Mas se veja, eu acho que é uma questão que a sociedade deveria debater mais, porque se faltar água, é uma coisa maluca, né? Porque como é que nós vamos fazer? Sem água, ninguém vive. Mas a gente procura informação, né?
Então, nós tivemos muita chuva nos últimos anos. Aí eu procurei, conversando com um engenheiro da Eletropaulo, tal, pedi a ele que me explicasse. Ele falou, olha, tem chovido muito. Ele falou, mas nós estamos em 2014. Em 2013, choveu 15% menos da média histórica. Em 2002, tivemos 15% menos da média histórica. Em 2011, mais 15%. Então, nós já temos aí metade do volume de água que é necessário para manter os reservatórios. Então, e o consumo continua. Não tem a reserva, não é? Que nós todo ano abastecemos, né, pela chuva e tal, e isso vai baixando e chega no ponto que está. Então, essa é uma situação muito difícil de ser entendida. É uma situação que vai ficando dramática, que a gente não pode deixar de levar em consideração. Eu acho que todos nós temos que contribuir, economizar o máximo de água. Outro dia fui pegar Mas não existe essa cultura no Brasil. Não, mas parece que em São Paulo até que parece que está melhorando. Outro dia eu estava no metrô e o pessoal da Sabesp fazendo propaganda, eu peguei muitos panfletos, levei para os meus alunos. E se cada um contribuir um pouco, lógico que pelo menos vai ter um pouco mais de tempo. Odilon, nós não temos cultura. Brasileiro não tem cultura de economizar água. O brasileiro, por exemplo, imagina que o horário de verão seja para economizar energia. Não é para economizar energia, né? É uma incoerência quem produz energia falar agora você vai economizar, nós vamos vender menos energia, para economizar água. Mas veja, Zangopé, eu acho que não é só um problema do brasileiro não saber economizar água. Eu acho que nós temos, como eu estava falando, essa questão das pessoas não conhecer as finanças públicas, o orçamento, quais são as receitas, as despesas, isso faz parte da cidadania. Economizar água também. Veja, as pessoas precisam ser educadas, aí que tem o papel da escola, tá? É o papel do governo. Veja, o governo faz uma propaganda a todos os níveis, municipal, federal, estadual. A propaganda é para ficar mostrando as maravilhas que o governo fez. Quando eu acho que tinha que ser proibido isso, as propagandas tinham que ser informativas, para as pessoas começarem a perceber, desde essa questão de economizar água, desde a questão onde é aplicado os recursos públicos, tá? Você dá informação para a sociedade. Mas deveria ser assim. Lógico que deveria. E eu acho que nós temos que batalhar para isso, né? Porque, veja, as pessoas, tem muita gente que fala, não tem mais jeito. Lógico que tem jeito. Tem que ter. Não é normal a gente viver numa cidade que você fica 2 horas para ir trabalhar, 2 para voltar, uma insegurança total. Eu lembro sempre, o Brasil, e o dado de 2012, foi o país que teve mais homicídios no planeta. Mais de 56 mil pessoas foram assassinadas. E todo mundo acha que é normal, ninguém reclama. E não é. Normal é você ter uma vida com segurança, com qualidade, com a educação pública boa. O problema é que a população não participa, porque também o governo não está lá muito preocupado com isso. Esse é que é o detalhe. Sempre que o governo não pode educar as pessoas, senão elas aprendem a votar. Não tem dúvida. Veja, por exemplo, você pega a minha experiência de vereador, você faz audiências públicas na Câmara, não vai ninguém. Porque é muito pouco comunicado. E as pessoas, você precisaria explicar. Mas quando você foi subprefeito, Jabaquara, isso, você conseguiu mobilizar a população para participar? Até que a gente fazia, viu? Foi um período... Tem que começar, tem que haver um começo. Hoje você faz com 5, depois você faz com 10, depois você faz com 15. Veja, na época da ex-prefeita Luísa Londrina, você tinha orçamento participativo. Aí entrou o Maluf e acabou. O Pita acabou. A Marta retomou. Ela saiu e acabou de novo. E o Haddad agora está, pelo que eu tenho acompanhado, ele está fazendo um esforço para retomar. Então, são exercícios de cidadania. Acho que é muito importante destacar, as pessoas precisam parar de achar que política é para quebrar galho e fazer favor. Política é para nos representar. E eles ganham salário para isso. Ninguém está fazendo favor para ninguém. O vereador ganha para ser vereador. O prefeito ganha para ser prefeito. Agora, as pessoas precisam ter essa dimensão e começar a mudar a postura de ir lá pedir para quebrar um galho. Não é. Precisa pedir para resolver os grandes problemas da cidade. Você está acompanhando Gente que Fala hoje com o economista, o professor Odilon Guedes. O telefone para você participar, 5052-6622, é o telefone do ouvinte. Justiça manda soltar PM que matou
ambulante na Lapa. O Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a prisão preventiva do policial militar Henrique Dias Bueno de Araújo, acusado da morte do ambulante Carlos Augusto Muniz Braga, na Lapa, na semana passada. O soldado já havia tirado e matado um morador de rua em março deste ano, mas a ação foi considerada legal porque ele agiu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal. Algo a acrescentar aqui, Odilon? Eu acho que o problema é esse, não é só esse policial aí que foi solto. Você tem os mais variados crimes aí contra o patrimônio, de corrupção, e a justiça acaba fazendo vista grossa para muita coisa. Pela própria legislação como o Brasil, como é organizada a sociedade brasileira, o Poder Judiciário. E que eu acho, no meu modo de ver, eu acho que certos tipos de crime, eles têm que ser penalizados para servir de exemplo, tá certo? Por exemplo, como lá no futebol, lá, quando houve o jogo do Grêmio com o Santos, tem mais é que suspender o Grêmio mesmo e se fechar o estádio durante meses para os torcedores daquele time saber que a coisa não é brincadeira. O problema é que sempre se dá um jeitinho, que é uma característica nossa do Brasil. Sim. Se acabou, que vem lá desde Portugal e que colonizou o Brasil, é sempre o quebra-galho, né? Carta do Pero Vaz de Caminha já tinha um eu pedido vejo, de emprego. é verdade, o Pero Vaz de Caminha, por incrível que pareça, Já tinha um a pedido carta de dele emprego. ele já pede para Emprego pro cunhado. Pro cunhado dele. Veja, essa é a matriz nossa. Porque Sim. também, Zangopé, até interessante, né? Isso eu discuto muito com meus alunos, a gente precisa ver a raiz das questões. E o Brasil foi uma colônia de exploração. Os portugueses vieram aqui para levar tudo que a gente tinha. Sim. Que, por exemplo, é diferente dos Estados Unidos, que era uma colônia de povoamento. Muita gente que mudou para os Estados Unidos, que era chamada Nova Inglaterra, eram perseguidos religiosos, políticos, eles foram, então era operário, médico, professor, que saíram da Inglaterra para mudar para os Estados Unidos e nunca mais voltar para a Inglaterra. Eles foram para fundar uma nação. Então, aqui a outra não. concepção, aqui não, os portugueses vieram para levar tudo que a gente tinha. Inclusive, os imigrantes vieram para voltar logo para a sua terra de origem. Não, e veja Era aqui também algumas coisas. A sociedade brasileira nunca teve ruptura. Por exemplo, o que foi a Revolução Francesa? Foi uma enorme ruptura da sociedade quando a burguesia francesa tomou o poder, tirou do poder a nobreza. Chegaram até ao radicalismo de guilhotinar o rei, a rainha e muita gente da nobreza. Fizeram reforma agrária, instituíram uma educação de qualidade. Os Estados Unidos teve duas rupturas gravíssimas, que uma foi a Guerra de Libertação contra a Inglaterra, Sim. começou em 1776, e a outra foi a Guerra Civil, na segunda metade do século XIX, que, segundo historiadores, foi a primeira guerra moderna do mundo, morreram mais de 600 mil pessoas, que mudou os Estados Unidos. Agora, o Brasil se tornou independente. Quem proclamou a independência do Brasil? Um príncipe português, que não mudou nada, continuou a escravidão, grande propriedade. Aí você tem a proclamação da República, que também não mudou nada. Aí, com Getúlio, o Estado se organizou mais, mas a estrutura de poder não mudou. Tá? Aí você tem o quê? Depois da Constituição da década de 40, que você teve um avanço na sociedade brasileira do ponto de vista da democracia, o movimento sindical se organizou, estava fazendo greves, manifestações, que é normal. Tá certo? Sim. Inclusive, na época que você tinha a Guerra Fria, diziam que o governo do Jango era comunista. O Jango era um fazendeiro riquíssimo. O José Hermílio de Moraes, pai do Antônio Hermílio, era ministro da Agricultura. O Carvalho Pinto, que foi governador de São Paulo, que era uma pessoa ilustre, era conservador, foi ministro da Fazenda. Agora, o governo Jango se propunha a fazer reformas estruturais, fazer a reforma agrária, que é uma medida burguesa, porque distribui a propriedade. Mas na época se falava que tudo era comunista. Aí veio uma ditadura militar que liquidou a oposição, matou, torturou, até hoje tem esse problema. Então nós somos fruto disso. Então é uma sociedade ainda que precisa amadurecer mais. E veja, o poder político tinha que fazer isso. Independente dos partidos, nós temos que ter um processo de amadurecimento da sociedade, de empoderar a sociedade civil para ela influenciar na vida do país de forma decisiva, não só na época de votar. Aí eu volto lá no início do programa, onde eu dizia para você sobre a participação do Odilon Guedes na política. Nós não temos isso. Não é o Odilon Guedes. Nós não temos essa educação
de nos preocupar com a vida do dia a dia, não a política partidária. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que política é só política partidária. Você tem que ser filiado a um partido, sair com a bandeira. Não, em hipótese alguma. Veja, se você tem, um exemplo que eu dou, se você tem pais atuantes numa associação de pais e mestres, a tendência daquela escola a qualidade do ensino é melhorar. Então, por exemplo, só para a gente ligar, a hora que os pais dos alunos começaram a perceber que é ele que paga o salário do professor, tá certo? Então o professor tem que em qualquer circunstância, né? Tanto na escola pública quanto na escola privada, então, é ele que paga. Então, por exemplo, pegando a escola pública, ele participaria mais. A diretora tem que ser mais organizada, os professores se dedicarem mais, e aí, inclusive, discutir se o salário do professor é baixo ou não, até os pais apoiarem os professores. Mas você tem que exigir uma qualidade de ensino boa, porque é o pai do aluno que está pagando o salário do professor. Então, veja, e a atuação política é isso. As pessoas compreenderam o papel dela na sociedade nas mais diversas instâncias, como, por exemplo, os empresários deveriam, a Fiesp e outras federações, deveriam acompanhar o orçamento público, porque o empresário paga imposto, ele precisa saber onde é que está sendo aplicado. Mas entendeu? É de um desinteresse, não é? Não, olha, é de chorar, viu? Porque quando eu fui vereador a primeira vez, só para dar um exemplo, naquela época eu era do PT, eu acabei saindo do PT. Mas quando reuniu a bancada, isso em 93, para escolher, decide cada vereador vai participar da comissão de transporte, finanças e orçamento, saúde. E aí eu falei que eu queria ir para a comissão de orçamento e finanças, e aí os vereadores, ótimo, ninguém quer ir para lá, porque achava que era uma coisa burocrática. Só que eu sou economista e eu levei uma equipe de altíssimo nível, Zancopé. Só para dar um exemplo, o atual presidente da Casa da Moeda foi meu assessor. Sim. Tá certo? Então, nós fizemos uma fiscalização rigorosa do governo Maluf, inclusive, até aproveitar a oportunidade, as denúncias que hoje o Maluf está respondendo, que ele está sendo criminalizado, foi o meu gabinete que preparou. Fui eu que entrei no Ministério Público, porque a imprensa só fala do Ministério Público para frente. Agora, quem fez a pesquisa e entrou no Ministério Público uma representação fui eu. Quem apresentou a representação no Ministério Público? Fui eu. Essa daí do túnel Ayrton Senna, etc. Inclusive, nós fizemos vários estudos. Então, por exemplo, a gente exerceu um papel importantíssimo de fiscalização, que no fundo é essa questão aí da cidadania, que as pessoas precisam participar, e cada uma, quando eu era vereador, eu participava disso, e agora eu participo em outras esferas. Você está acompanhando o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br, hoje recebendo o economista, o professor Odilon Guedes. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Trianon AM 740, São Paulo, Rádio Universal 810 AM Santos e AltV, www.altv.com.br, reprise às 6 horas da tarde ou às 18 horas. Também tem a nossa página Facebook /Programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala AM, o WhatsApp 11 aqui em São Paulo, 974012235, telefone do ouvinte aqui em São Paulo, 11-5052-6622. Estou recebendo e registro com muita alegria o lançamento de um novo livro do jornalista Orlando Duarte. Ele lança hoje, no Museu do Futebol, Olimpíada, a história completa dos Jogos, Olimpíadas, né? A história completa dos Jogos de 1986 a 2014, com histórias marcantes, ficha técnica de cada edição, países participantes, um compêndio maravilhoso que o Orlando Duarte apresenta hoje, às 19 horas, no Museu do Futebol, lá no estádio do Pacaembu. Um abraço muito especial a Orlando Duarte por este trabalho magnífico que ele realiza mais uma vez. No Gente que Fala agora, vamos falar da AFIPESP, conversar com Zilka Fialho, que é supervisora de marketing e eventos da AFIPESP. Zilka Fialho, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé, boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Vamos falar sobre as festas de fim de ano na FIPESP. No segundo semestre, associados começam a pensar em reservas para as férias de fim de ano. Quando começam as inscrições nas unidades de lazer AFIPESP, Zilka? Nossos esforços estão sempre voltados para o atendimento dos nossos associados. Portanto, nós disponibilizaremos a consulta de preços e reservas para os meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, a partir do dia 1º de outubro, a partir das 8h30 da manhã. Reservas para dezembro e janeiro incluem as datas festivas, Natal, Ano Novo, como é? Não incluem. As reservas para as festas de fim de ano, que são Natal e Ano Novo, terão pacotes especiais para facilitar a consulta e as reservas para os nossos associados. Os pacotes eles também estarão disponíveis a partir do dia 1º de outubro, às 8h30. E onde o associado pode buscar mais informações, incluindo preços promocionais, exclusivos, tudo mais, Ilka? Todos os associados podem se informar no site da FEPESP, no www.afepesp.org.br, ou entrar em contato com o nosso departamento de reservas aqui na capital. Ou ainda, para os associados do interior, eles podem consultar as nossas unidades regionais. E como o associado poderá se inscrever a partir de 1º de outubro? Todas as reservas para as nossas 15 unidades de lazer poderão ser feitas através do sistema Flex Reserva, disponível no site da FEPESP. Eu tenho certeza que os associados encontrarão uma grande oportunidade para organizar e aproveitar o que tem de melhor das suas férias. Zilka Fialho, explique um pouco a nossos ouvintes como funciona esse sistema Flex Reserva. Claro, o Flex Reserva ele veio para simplificar o procedimento de reserva. O sistema, que é online, 24 horas por dia, oferece pacotes de 2, 5 ou 7 diárias, sem sorteio e em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Muito grato a Zilka Fialho, que é supervisora de marketing e eventos da FIPESP. Até quinta-feira, Zilka. Até quinta, boa tarde. Você está conosco no Gente que Fala. Nós temos aqui o destaque para República das Calcinhas. É a peça do diretor jornalista James Akel, que conta a história de uma vendedora de livros interpretada pela apresentadora Andressa Urach, que é confundida com sobrinha de um senador, mote que dá origem a uma grande sequência de confusões. Elenco conta com as atrizes Ana Paula Pavão, Dedé Simonini, Júlia Freitas, Marcela Villagrán. Faz parte das comemorações dos 60 anos do Teatro Maria de la Costa. 3256-0115, o telefone. A peça está em cartaz no Teatro Maria de la Costa, Rua Paim 72, sábados, 9h30 da noite. Sexta-feira, 9h30 da noite. Sábado, 7h30 da noite. República das Calcinhas. Temos ingresso para distribuir aí, Zenilda? Temos, né? Pessoal que liga, ok. Você pode ligar 5052-5555, é isso? O do ouvinte é 5052-6622, para o sorteio 5052-5555.
Nós estamos aqui no Gente que Fala com o professor Odilon Guedes. Odilon, PM paulista mata 5 pessoas a cada 2 dias. Zélia Silva Melo, do Tremembé, Zona Norte. Diz ela, negros, homens e pobres. Estatísticas absurdas são vistas como algo comum. Ouvi um amigo falar, tem que matar, diz a Zélia Silva Melo, do Tremembé. Veja, acho que essa é uma questão seríssima no Brasil, a questão da discriminação racial. Veja, eu até, Zancopel, falo que o Brasil é um país, muitas vezes, muito hipócrita. Fala-se que o Brasil é a democracia racial. E é um país que tem um racismo enorme. Haja visto essa questão nos campos de futebol. Sim. E a própria atuação. Quem é que vai preso no Brasil? Geralmente são negros da periferia e pobre. Os 3 P's? Os 3 P's. E, veja, quem tem dinheiro é raríssimo. Tá tem certo? Bons advogados. E tem bons advogados que conseguem... Quem tem dinheiro tem bons advogados. E habeas corpus aí com os ministros do Supremo. E, paralelamente, acho que é importante ressaltar, a Polícia Militar, aqui em São Paulo, eu lembro, né, quando eu era jovem, você tinha a Guarda Civil, que era um exemplo de uma guarda cidadã. De eficiência, de ajudar o cidadão. E a Polícia Militar, ela acaba sendo comandada pelo Exército, e virou um órgão de repressão na época da ditadura militar que matava e não perguntava por quê. E até hoje você tem a reprodução disso. Lógico que você precisa ter segurança pública, ninguém é contra isso. Tá? Ter policiamento. Agora, a polícia, ela tem que fazer um trabalho preventivo, um trabalho científico, tem que pagar bem o policial, porque é uma profissão extremamente arriscada, tem que ser valorizado, tanto o policial civil como o policial militar. Você tem que unificar as polícias. Agora, a PM acaba qualquer conflito, o sujeito já puxa revólver. Não é assim. Você pega em outros países do mundo, tá, que tem policiamento, etc., tem um respeito muito grande ao cidadão. Então, mas lá também o cidadão tem um respeito muito grande para com a polícia. Não tem dúvida. É diferente. Não, mas veja, se você pegar o que aconteceu ano passado, as manifestações de junho, inclusive... Para mim é muito claro, eu estava aqui num programa, aqui o Gente que Fala, quando saiu a notícia que a tropa de choque ia para a rua, para enfrentar lá o passe livre. E eu falei, olha, pessoal, isso aí vai dar problema, porque a tropa de choque vai acabar batendo nos estudantes. Sim. E foi o que aconteceu, foi uma violência tão maluca que houve uma reação da sociedade inteira. Se você lembrar as fotografias, casais que estavam na Avenida Paulista, em barzinho, foram tirados dentro do bar, apanharam. Quer dizer, a polícia não é para fazer isso. A polícia é para ir lá, tratar o cidadão, resolver conflitos, não para atiçar conflito, entendeu? Então, nós temos que a PM, infelizmente, ela tem muito dessa característica da violência que veio da época da ditadura militar. Então, precisa ter uma reeducação e acabar com essa visão de militar. Tem que ser como a Guarda Civil ali em São Paulo. Isso é o meu entender. Perfeito. Juscelino Conte é da Lapa. Ele pergunta a você, Odilon, a compra de votos para a reeleição de Fernando Henrique pode ser considerado um dos grandes escândalos políticos do Brasil? Não tem dúvida, pessoal. Olha, é uma coisa que nesse programa, Zancopé, eu falei N vezes. O maior absurdo foi você implantar a reeleição no Brasil. Porque antigamente o sujeito... E a reeleição em benefício próprio. Lógico, veja, inclusive o PSDB que implantou o Fernando Henrique Cardoso e o projeto do PSDB, o Sérgio Mota, era o PSDB ficar 20 anos no poder. E teve um escândalo que foi divulgado pela imprensa que houve uma compra de muitos parlamentares para aprovar a reeleição, que é um desastre, porque hoje você elege um prefeito, um governador, um presidente, o sujeito no primeiro dia ele já está pensando como é que ele vai ser reeleito. Qual a composição que ele tem que fazer. Agora, se você tem mandato, que poderia ser até 5 anos, um ano a mais do que os 4 atuais, e o sujeito ganha, é um mandato, porque aí ele ia ter que trabalhar para se dar bem, até para apoiar alguém que ele achava que deveria ficar no lugar dele. Agora, a reeleição foi um desastre que aconteceu no Brasil. E teve político que falou, é verdade, eu recebi para votar. Então, foi um escândalo, veja. O cara não se conteve. É verdade. Tem mais perguntas aqui para o Odilon, que está participando do nosso Gente que Fala. Jaime do Jardim Bonfilhólio. Odilon, o Jaime quer saber como é ser socialista em um país capitalista. Eu acho que é a coisa mais normal do mundo. Veja, o que eu falo é o seguinte, o capitalismo e a burguesia tiveram um papel revolucionário na história da humanidade. Por exemplo,
Qual é o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aí tem um peso enorme na sociedade. Liberdade, igualdade e fraternidade. É a insígnia da Revolução Francesa que foi feita pela burguesia francesa. Tá certo? E você teve um avanço enorme, que você acabou... Por exemplo, naquela época, na nobreza, o rei morria, ficava o governo para o filho dele, tá? Era hereditariedade. A partir da Revolução Francesa e da própria Revolução Americana, aí você passou a ter eleições, passou a ser uma república. Então a burguesia cumpriu o seu papel. Agora, hoje, o que é o capitalismo? É a invasão do Afeganistão, do Iraque, a destruição. É uma sociedade consumista, e aí eu gosto de falar com muita ênfase, imbecilizada, porque se a pessoa não consumir, ela fica infeliz, tá certo? A propaganda na televisão, nos meios de comunicação é só isso. Então o capitalismo já deu o que tinha que dar. O que eu sou socialista e inclusive democrático, porque eu acho que a liberdade e a democracia é fundamental. Por exemplo, a crítica à União Soviética. Um dos motivos que acabou a União Soviética, porque era uma ditadura feroz. O Stalin, uma informação importante, fuzilou a maioria do Comitê Central que fez a Revolução Russa. Ele tomou o poder e acabou com a oposição, entendeu? Isso aí acabou. Eliminou os adversários. Eliminou, não pode. Você tem que as pessoas, o que eu até brinco, se o sujeito não for nazista e não for desonesto, ele tem direito, ele pode ser um conservador, qual é o problema? Nós vamos debater. Então, por exemplo, eu sou socialista porque eu acredito em uma nova sociedade que pode até, o nome não precisa ser socialismo. É uma sociedade para acabar com a exploração do homem pelo homem, em que você respeite todas as pessoas, que você dá oportunidade para todas as pessoas. O que eu falo, ó, Zancopé, deve ter milhares de brasileiros na periferia que seriam campeões olímpicos de natação. Nasceu com biotipo. Só que o sujeito nunca entrou numa piscina, o jovem vai morrer sem saber que tem esse potencial. Então você precisa dar oportunidade para todo mundo. Você tem milhares de matemáticos, engenheiros, grandes cientistas na periferia que vão morrer sem ter despertado essa qualidade. Por quê? Porque não tem oportunidade. Então, nós precisamos de uma nova sociedade. Eu quero debater essa questão. E o que eu chamo, para mim, é o socialismo, que também pode mudar de nome, não tem problema nenhum. O que eu quero é uma nova sociedade. Quando se fala em socialismo e capitalismo no Brasil, eu lembro dos nossos comunistas que dizem graças a Deus. Né? Não, e vê, eu acho que é muito bem lembrado. Começam dizendo graças a Deus. Né? Você tem... Um dos candidatos hoje a governador, que é um empresário, ele era do Partido Socialista, pô. Como é que pode? E os comunistas hoje estão aí fazendo tudo quanto é tipo de acordo com Maluf e etc. Então... Ficam abraçados todos. É, né? Veja, é um negócio maluco que é o Brasil. Agora, nós vamos mudar isso aí, não dá para continuar desse jeito. Odilon Jerusa, da Santa Cruz. A água já está escassa, o povo está cheio ou chega? Está tudo mudado e a culpa não é de São Pedro, que o paulistano tem na cabeça, diz a Jerusa de Santa Cruz. Eu acho que acho que são duas coisas. Primeiro, lógico que São Pedro não é o principal responsável. Se você tivesse um planejamento, esse problema poderia estar amenizado. Mas a gente tem que levar em consideração que não tem chovido há muito tempo, porque não é um problema só da cidade, é do estado inteiro. Não tem chovido na cabeceira dos rios para encher os reservatórios. Agora, tem um problema também de administração, é inegável. Aproveitando a sua abordagem sobre os teus esclarecimentos sobre socialismo, Paulo Roberto da Cachoeirinha, por que o brasileiro acha que socialismo e comunismo é a verdadeira praga da humanidade? Tem medo até da cor vermelha. De onde vem isso? Veja, a minha geração é a geração que acompanhou a Guerra Fria, que era a disputa. As duas grandes potências mundiais eram os Estados Unidos e a União Soviética, que acabou desmanchando, só tem a Rússia hoje. E era uma disputa brutal pelo poder, pela influência na sociedade. E o capitalismo, logicamente, por exemplo, principalmente a América Latina, que é o quintal dos Estados Unidos, em grande parte ainda continua sendo, apesar de que melhorou um pouco nesses últimos anos. Então você tinha uma propaganda exacerbada contra qualquer coisa que cheirava a socialismo. Então era uma campanha enorme. Eu me lembro, Zancopé, eu estudei em Pinheiros, eu nasci em Pinheiros, no Grupo Escolar Godofredo Furtado, tem até hoje lá, e na Rua João Moura. E eu me lembro, eu tinha uns 10 anos, aí teve uma projeção patrocinada pela Colinos, que eu acho que nem tem mais, que era uma multinacional aí, e ela fez uma projeção e distribuiu um gibizinho, né, revistinha, que contava a experiência de uma família brasileira que tinha
se encantado, ido para a União Soviética, aí foi perseguida, aí voltou, foi lá, presa, etc. Então, desde pequenininho, fazia a tua cabeça contra o comunismo. Então, isso acabou pegando, entendeu? Acabou, quer dizer, as pessoas queriam ver o demônio, mas não queriam ouvir falar em comunista. Então, é por causa dessa campanha brutal que se fez. Continua. O Mauro Rubens das Perdizes. O Mauro, eu não consegui entender a sua pergunta, eu teria que... Mas agradeço a tua participação. Tem Elisa Santora do Tatuapé. Elisa, a legislação eleitoral impede esse tipo de comentário sobre candidatos, então eu espero que você entenda a nossa posição aqui. Nem vou passar a pergunta para o Odilon, né? Então, são estas perguntas daqueles que estão muito boas participando perguntas aí, ajuda a gente a debater. Esclarecer, isso. debater. Perguntas de alto nível, aí parabéns aí para quem perguntou. Uma delas é direto sobre política, sobre candidatos. Isso eu lamento, mas a legislação eleitoral, né, que deveria incentivar o debate nessa época do ano, tolhe qualquer tipo, né, de comentário a respeito da política. Não é de candidato, não. Não é deste ou daquele candidato, né? É de política. Lógico, nós somos impedidos de comentar política, de falar sobre o que está acontecendo. Lamentavelmente, esta é a legislação eleitoral que está em vigor. Mas, Odilon, você que foi subprefeito, o assunto do momento é ciclovia. Inúmeras ciclovias. Tem uma que vai ligar Jardim Helena a Itaquera, tem morador reclamando que mexeram na calçada sem ele ser consultado. Nem vou ler tudo que está escrito aqui, porque eu quero saber a tua visão sobre as ciclovias. Resolve? Olha, eu acho que ajuda bastante, eu acho que é uma alternativa de transporte. Você andaria de bicicleta? Se eu tiver... Eu moro numa região, eu estou morando no Butantã, que lá é relativamente plano. O problema é que se eu for na Paulista, não é brincadeira. Mas eu acho que tem que ter ciclovias. Pegar uma Rebouças. Não é fácil. Agora... E é legal, viu? E é legal andar de bicicleta. Para voltar é bom, né? Descida. Tem uma... Olha, essas ciclovias aí que o cara faz. Brincadeira, né? Não pode, né? Não pode. Veja, então eu acho que é uma alternativa viável, importante. Inclusive, você viu que isso é uma pesquisa e a maioria da população está apoiando a implantação. Agora, eu acho que precisaria ser, o que nós falamos agora há pouco, precisaria ser mais debatido com a sociedade. Tá não certo? Apenas sair pintando faixa. Não é sair faixa. pintando, você precisa lá reunir os moradores, as lideranças da região, da sociedade e amigos, etc., e explicar por que você vai implantar a ciclovia, a importância que tem, que vai melhorar, é uma outra oportunidade, e você convence os moradores. Agora, de repente, você chega pintando, aí a pessoa não pode mais estacionar o carro. Você mora no Butantã, na Zona Oeste, muitas avenidas de trânsito intenso. Arthur de Azevedo está todinha pintada lá. Que veja, o que eu acho é o seguinte, eu sou a favor das ciclovias, o prefeito está correto nisso, inclusive ele está com apoio. Agora, precisa de mais cautela, mais debate, que é o que falta no país. Precisa discutir mais com a sociedade precisa amadurecer. E a sociedade tem bom senso. Por exemplo, quando eu falo que você precisa fazer uma reforma tributária e tributar mais os ricos, que é o óbvio, você reúne com os representantes, aí vai explicar por que você vai tributar mais, aumentar o imposto de renda para quem ganha mais, aumentar o imposto sobre herança para quem tem grandes fortunas, que deixa uma herança enorme, entendeu? E a pessoa, eu tenho certeza que a maioria vai entender. E, ao mesmo tempo, você mostrar essa reforma tributária, porque qual é a grande queixa que eu sempre acabo debatendo com os professores na sala dos professores na faculdade? Muita gente fala, não, mas eu falo, não pode sonegar imposto. Não, mas aí eu pago imposto, aí tem corrupção. Tudo bem, então são duas coisas diferentes. Primeiro, nós temos que pagar tributos. Segundo, nós precisamos combater a corrupção. E aí a sociedade precisa participar mais. A gente não pode ficar calado quando Lógico. Sabe a corrupção, então, por o nível exemplo, de corrupção que existe. Não, e algumas ideias que precisariam ser, logicamente, a gente debater mais. Mas eu acho o seguinte, à medida que você aumenta a carga tributária, você deve discutir como a sociedade acompanhar a aplicação desses tributos, mas da forma mais transparente possível, para saber o custo de uma escola, de um hospital, se está superfaturado ou não. Nós temos que fazer esse exercício permanente de cidadania para saber. Então, voltando, a questão das ciclovias é importante, agora precisa haver uma
um diálogo maior com a sociedade em qualquer tipo de participação, que eu acho que falta muito ainda. Antes de eu falar sobre Minhocão, lembrar aqueles que estão acompanhando o Gente que Fala, o telefone 50525555 à sua disposição. Nós vamos distribuir aqui ingressos para a peça República das Calcinhas, do jornalista James Zackel. Mas liguem, participem. Nós estamos já fazendo o sorteio para o final da semana, ok? Sexta e sábado, tá bom? Odilon, assunto extremamente polêmico, Minhocão. Vamos fazer a demolição dele? Vamos mantê-lo? Tem gente, porque você, se eu leio a notícia aqui, tem X% a favor, X% contra. Quero saber a tua opinião, você que conhece São Paulo, estuda São Paulo, discute São Paulo. Você acabaria com o Minhocão ou não? Olha, eu acho que do ponto de vista do urbanismo, sim. Melhorar a qualidade de vida da região, etc. E que seria ter que colocar ele abaixo. Agora, tem gente arquitetos, urbanistas, que defendem você fazer uma área verde, aonde, em cima do Minhocão mesmo, tá certo? Sim. E aí houve uma consulta até para os moradores, que eu acompanhei, e que muita gente que mora lá mesmo não quer, porque eles acham que se for preservar o Minhocão do jeito que está, e aí transformá-lo em área verde, com praças, etc., as pessoas achavam que perderiam a privacidade até. Sim. Porque teria muita gente ali em volta, porque você sabe, o Minhocão dá na janela de muita gente. De muita gente. Tá certo? E eles falam que de fim de semana não tem... essa privacidade preservada. Não, no fim de semana você não tem carro, etc. Então é um momento de mais sossego. Agora, eu acho que é um debate enorme, porque se você... Ele acabou sendo uma via de... Agora eu vou fazer a pergunta que todos querem. Qual seria a alternativa? Esse é que eu para acho onde vão aqueles carros? Veja, esse é que é o detalhe, eu acho. Eu não sou urbanista, não sou arquiteto, logicamente. Eu acho que teria que fazer vários debates com os arquitetos, com os moradores, para ver, se for acabar com o Minhocão, qual é a alternativa? A alternativa, provavelmente, deve haver. Porque havia um projeto para se fazer lá pela Zona Oeste, ali, não sei se ali isso, correto. Na Marquês de São Vicente, alternativas que pudessem tirar, mas não saiu do papel, não aconteceu nada. Veja, acho que é importante estar colocado esse debate aí, que o Minhocão é uma coisa horrorosa, né? Sim. Desvalorizou toda a região. Agora, precisaria ter um debate, e à medida que se proponha que ele venha abaixo ou transformado em parques, você vê uma alternativa para que a população também, do ponto de vista de transporte, não ser prejudicada. Apesar de que o que anda lá, fundamentalmente em cima... Fundamentalmente não, é só automóvel que anda. Só automóvel. Então, por exemplo, você poderia fazer uma alternativa... Quer dizer, se demolir do ponto de vista de transporte público, que nós precisamos... Veja, eu acho que do ponto de vista que nem a ciclovia é uma alternativa. Nós temos que paulatinamente, você dificultando o transporte em automóvel e dando uma alternativa real de transporte público. Não é só dificultado. Você tem que ir dificultando, mas a pessoa tem alternativa. Dificultando já está acontecendo. Agora, a alternativa não acontece. Odilon, para você que é economista, 1 minuto para dizer sobre a queda da Petrobras puxando a Bolsa. O problema é que o que está acontecendo aí, que a gente acompanha aqui, na eleição aí para presidente, quando determinada candidata, já que a gente não pode falar, ela cai nas pesquisas, aumenta o volume de negócios na Bolsa, aumenta o índice do Bovespa. E ao contrário, porque o chamado mercado não quer essa eleição. E a Petrobras, ela está com um problema grave, Zancopé, que você teria que ter tido já há bastante tempo o reajuste do preço da gasolina, porque nós estamos importando a gasolina muito caro. E à medida que você não aumenta o preço da gasolina, a Petrobras vai perdendo recursos. Então isso aí vai dificultando os investimentos dela e acaba tendo queda das ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Então o governo está controlando isso. E ao mesmo tempo esse escândalo aí, gravíssimo, que precisa ter o mais urgente possível ser esclarecido e punir exemplarmente aí, que a Petrobras é uma empresa nossa que não pode ser privatizada. Eles acreditaram nesse nossa.
Veja, mas o Esse que é o eu problema. acho, Zancopé, aí é que está o detalhe. A sociedade precisa controlar as empresas Perfeito. estatais. As empresas estatais, ela é um braço do Estado para melhorar do ponto de vista de investimentos econômicos. Agora, ela precisa ser controlada pela sociedade, senão, o que acontece? Você acaba tendo um corporativismo. Os funcionários da Petrobras querem o bem deles. Não que eles não tenham que ganhar bem, mas a sociedade tem que controlar os funcionários da Petrobras, os investimentos da Petrobras, que é a questão da cidadania. Acabamos caindo sempre no... Odilon Guedes, grato pela tua presença no Gente que Fala desta terça-feira. Muito bom tê-lo aqui sempre. Tá, sempre. eu que agradeço, Zancopé, a oportunidade. Para mim é muito importante a gente podendo debater, e esse programa eu sempre elogio, porque ele dá oportunidade para as mais variadas tendências de economistas e políticos, e as pessoas precisam ver as diferenças. O que eu falo muito, ninguém pode fazer a cabeça da gente, e para isso nós precisamos ter informações diferenciadas para a gente poder, para nós, deduzimos o que é melhor para nós. Então, muito obrigado, foi um prazer muito grande. Muito bom. Alessandra do Belém, os ingressos da República das Calcinhas para você nesta terça-feira, Alessandra do Belém. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão e Pedro Esquiavon. Na pauta, José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Arthur Endler. Na sequência Trianon, Marcos Calazans. Gratos.